Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o Renascimento Cultural e os seus conceitos. Período esse que vai marcar ali na história da humanidade, ali a partir do século XIV, a partir do século XV. É o momento onde é que nós temos uma mudança na mentalidade da humanidade, um marco tão importante para a gente demarcar o que vai surgir ali e vai entrar na história conhecida como Idade Moderna. É importante destacar que esses períodos e essas cronologias de tempo, como a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, ela não existe na natureza de uma forma sintática, de uma forma consolidada. E sim determinados historiadores, determinados pesquisadores da área colocaram para a gente se situar, de forma mais didática, para nós podermos entendermos a localização e o espaço e o tempo geográfico histórico, para que se torne cada vez mais facilitado a compreensão da leitura crítica histórica. Dado essa devida introdução, eu já me apresento, meu nome é Isaac Torquato, tenho graduação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e eu irei falar para vocês um pouco o que foi o Renascimento Cultural. O Renascimento Cultural, eu gosto sempre de destacar que ele está ali situado ali na Idade Moderna. E o que nos diz para nós? Antes a gente vê o contexto da Idade Média, certo? Lembrando que as pessoas elas não se sentiam na Idade Média. Ninguém naquele momento falava assim, eu estou aqui na Idade do Meio. O conceito de Idade Média, ele foi criado lá no período do Iluminismo, que foi dado como Idade das Trevas. Naquele momento também, é importante destacar que essa ideia de futuro, essa ideia de progresso, nunca era olhando para frente, e sim olhando para trás. Eu vou já explicar isso já já. E o que é importante destacar? Que o Renascimento Cultural ele vai ter essa mudança de mentalidade. Antes nós tínhamos aquele homem medieval se submetido ao pensamento dos dogmas religiosos, que a Igreja Católica ela determinava a mentalidade daquela sociedade, o pensamento daquela sociedade. Com o Renascimento Cultural nós temos esse quebra de paradigma, Agora não, esse homem moderno ele vai começar a se ver mais como um ser próprio, do seu próprio individualismo. Ele começa a olhar para dentro de si e ver que ele é um ser capaz de um pensamento, E não que ele não é só um mero produto da existência de Deus, ele também é um produto de si. É importante destacar também que o Renascimento Cultural ele faz sim um contraponto à Idade Média, ao pensamento cristão, mas ele não rompe com a Idade Média, ele não rompe com a mentalidade cristã, ele não é um movimento, como se diz por aí, ateu, não, muito pelo contrário, muitas das suas obras de arte, já que a arte também é muito importante para pensar o Renascimento, elas são também desse contexto e também tem contextos religiosos. E eu gosto sempre de trazer os conceitos, O que significa renascer, renascimento, Significa renascer, ressurgir. E se está ressurgindo, ele está surgindo de onde? O renascimento cultural é um movimento que a gente vai olhar para trás. Lembra que eu disse lá no início do vídeo? As concepções de imaginar o futuro, o progresso, naquele contexto, era olhando para trás. O futuro, as concepções de progresso, era olhada para trás. O passado é um elemento de o quê? É um elemento de progresso. É uma sociedade que se olha para trás para enxergar possibilidades no futuro, usando de saudosismo, usando da memória. Então, aquela mentalidade daquela sociedade, ela funciona um pouco diferente. Hoje em dia, na nossa sociedade, a gente imagina o progresso, o futuro, a esperança ela está no que há por vir. Naquele contexto, não. A esperança é o que aconteceu. É sempre uma roda olhando para trás. E entender que o progresso é nesse contexto. E aí, o Renascimento Cultural ele vai fazer esse sentido. Ele vai buscar inspirações lá na Idade Antiga, lá na Grécia Antiga, lá na Roma Clássica. E o que é importante destacar? Que ele vai buscar inspiração. Isso não significa que ele vai imitar, que ele vai pegar pontinho por pontinho, Já viu aquele meme? Copia, mas não faz igual? Então é basicamente isso. Eles vão se inspirar em determinados elementos da antiguidade para implementar esse renascimento, esse ressurgimento, entendeu? O conceito de renascimento significa isso, ressurgir, reaparecer. E aí, nós entramos no segundo ponto, Que é o que, Que ele é um modelo também, que é o contexto também do renascimento urbano,
e comercial. E por que o Renascimento ele é o contexto do Renascimento urbano e comercial, né? O renascimento urbano e o renascimento comercial, ele é importante porque ele está meio que entrelaçado ao renascimento cultural. Eu até coloco como uma coisa só, porque um é consequência do outro. Dentro do renascimento urbano, nós tínhamos o quê? O contexto da Idade Média. A Idade Média, ela que vai do século V até o século XV, ela vai ser dividida, né, na Alta Idade Média e Baixa Idade Média, né? Aquele momento que a gente está falando do renascimento urbano, nós estamos falando da Baixa Idade Média. Por quê? Porque na Baixa Idade Média nós temos um momento ali das cruzadas, né? Isso vai dar como consequência o renascimento urbano. Na Baixa Idade Média nós temos o quê, né? Na Quarta Cruzada nós temos também, né, o surgimento dos burgos. E o que eram esses burgos, né? Os burgos nós tínhamos os castelos medievais, lembrando que a cidade, né, ela estava perigosa, as pessoas iam para o campo, então não é que a cidade elas vão desaparecer, mas elas não vão ganhar tanta força nesse contexto. E as pessoas que estavam ao longo desses burgos, né, que eram em volta dessas muralhas, elas começaram a fazer seus comércios, né, e deram origem aos burgueses que vão ganhar mais para frente força política e força econômica também. Mas elas surgem ali no final da Idade Média. E aí, essas cidades medievais, né, elas se baseavam na Antiguidade Clássica. Entende que pensar nesse modelo dali dos burgos é também pensar no renascimento urbano, no renascimento cultural, porque elas se baseavam nessas cidades ali da Idade Antiga, da Idade Clássica da Grécia, da Roma, do comércio. E aí nós temos então, né, a partir dessa Quarta Cruzada, em 1204, né, a cidade, né, de Veneza, que fica ali na Itália, ela vai se reabrir. Lembrando que não se tinha Itália naquele contexto. As formações dos estados nacionais, principalmente da Itália, só a partir do século XIX. Então, nós temos o quê, né? Ali em Veneza, ela abrindo, né? É um momento onde é que a sociedade, naquele contexto, ela começa a se reabrir. E aí, quando ela se reabre, nós temos a volta do mar Mediterrâneo, né? Do Atlântico, desculpa, tendo como um sentido de comércio. O mar do Atlântico ele estava fechado devido a esse contexto da Idade Média. Agora, com a reabertura desse mar, o comércio ele vai ser interagido. E aí que a gente tem essa abertura, né, desse comércio, né, o que nós temos? Né, uma relação do quê? Né? Uma relação de Europa com a Ásia e ter uma maior interação social. Então você entende como é que essas interações, essa abertura, pensar o mar Atlântico também, né? É entender essas trocas culturais e as mentalidades dos seres humanos, desses indivíduos, eles estão compartilhando o que hoje em dia, né, nós entendemos como trocas de ideias, trocas comerciais. A história do ser humano, a história da humanidade, nada mais é do que esse homem, esse indivíduo, né, esse ser humano em movimento. História é movimentação. Pensar em história é pensar em movimentação, pensar em troca cultural, pensar em troca de pensamento. Então nós entendemos que a idade urbana é também, o renascimento urbano, desculpa, é também essa troca cultural, essa troca dos indivíduos, de pensar intelectualmente, de questionar os seus próprios dogmas. E aí foi nesse momento que nós damos o contexto do renascimento urbano. E pensando, né, a Itália como esse berço do renascimento. E por que a Itália, né, a cidade de Veneza, né, lembrando que não tinha Itália, né, ela é esse berço do Renascimento. Até porque ela está ali numa península, né? E ela está favorável ao mar. Se ela é favorável a esse mar, ela tem uma melhor contribuição para esse movimento de embarcação. E vai dar logo mais para frente a expansão marítima. E ela tem uma maior relação, né? E aí dessas relações, qual relações nós temos com o mundo árabe, né? Nós temos as relações, né, das bússolas, das navegações, essas trocas que ajudaram esse homem moderno, que não é mais aquele homem medieval, aquele homem cristão, aquele homem que está submetido só aos dogmas religiosos, agora consegue pensar dentro de si, pensar para fora de si. E através desse homem árabe também, que está trocando comercialmente com ele, né? E são vários requisitos, né? São vários conceitos não, como é que se diz? São vários elementos que fazem com que esse homem medieval ele vai se modernizando, por assim por dizer, né? E aí dentro disso temos bússolas, nós temos o crescimento, né, de uma dependência também. Essa relação entre a igreja e o homem moderno vai ser complicado, que vai dar também mais para frente as reformas religiosas e por aí vai. Agora eu quero entrar em alguns conceitos para pensar o renascimento cultural.
Porque o renascimento cultural já deu aquela contextualizada, aquele momento, mas ele tem determinados elementos, determinado contexto que nós não devemos esquecer, né? Para pensar numa hora de uma prova. E qual esses conceitos que nós temos quando nós pensamos o renascimento cultural e o renascimento urbano? O primeiro conceito é de humanismo. E o que significa a palavra humanismo, né? O humanismo, ele vem, né, de uma crença do livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso, né, crença do livre-arbítrio? Na Idade Média você tinha livre-arbítrio? Tinha livre-arbítrio, né? Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né, a patrística, a outra concepção filosófica também, né? Eles pensavam, assim, o livre-arbítrio, né? Mas se a gente pensar em Santo Agostinho, lembra que o livre-arbítrio é a ausência de Deus. O mal, né, quer dizer, desculpa, o mal é a ausência de Deus. Você tem duas escolhas. Ou você segue a religião, você segue Cristo, ou você será punido pela sua escolha, né? Então pensar o livre-arbítrio filosoficamente ali da Idade Média é uma coisa muito delimitada, é uma coisa muito curta. Já na Idade Moderna, desculpa, com o renascimento cultural e o renascimento urbano, o livre-arbítrio vai se alargar mais, porque esse homem medieval ele vai começar a entender, né, um pouco mais o que, né, que ele pode sim produzir esse conhecimento, que ele pode sim agora, né, se diferenciar dessa Idade Média, né? E a igreja, ela perde esse monopólio, o monopólio que significa o quê, né? Só a igreja tinha, né, o poder, né? O monopólio das concepções, das concepções da educação. Se só a igreja católica podia promover essa educação, então agora ela perde esse monopólio, já que esse homem medieval, esse homem cultural, renascimento cultural, ele é um homem mais moderno, ele é um homem que pensa mais dentro de si. E aí nós entramos no segundo conceito, já falando do conceito de humanismo, né, da liberdade do livre-arbítrio ser maior largado, nós entramos no antropocentrismo. O que seria esse antropocentrismo? Pensando no homem medieval, né, ele começa a se enxergar que o quê, né? Que o ser humano, ele é um gênio dentro de si. E o que eu quero dizer com um gênio, né? Não é essa concepção que nós entendemos gênio hoje em dia, mas é uma ideia de que o ser humano ele consegue produzir o próprio conhecimento. Antes, na Idade Média, o ser humano ele é limitado a Deus. Quem produz o conhecimento, é tudo perante a Deus, o ser maior, o ser supremo. Na Idade Moderna, ali após o renascimento cultural, dentro desse antropocentrismo, antropo significa, né, o homem, né, um centro. Então, agora o homem ele pode produzir o próprio conhecimento. Esse homem moderno, ele pode produzir, ele faz parte desse mundo que está se modificando, ele consegue produzir, pensar, raciocinar, coisas que a Igreja Católica ela dizia que não podia, porque o homem ele é perante, ele deve existir para atender aos desejos de Deus. Agora não. Olha como é que é o momento onde é que esse homem ele começa a pensar nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, começa a se enxergar como sujeito. Antes ele não era visto como sujeito. Agora ele começa a se enxergar como sujeito. Por isso que pensar o renascimento cultural ele é muito importante pela essa quebra de paradigma, como essa ruptura desses pensamentos. Pensar que história também é mentalidade, pensar que história também é imaginação de mudanças psicossocial e por aí vai. O outro ponto é o chamado de hedonismo. E o que é hedonismo? Hedonismo é uma filosofia que vem lá do período helenístico, né? Lá na Grécia Antiga, lembrando que eu falei que eles fazem esse retorno na Grécia Antiga, que é o que? Né? Que ela busca pelo prazer excessivo. E o que o renascimento cultural ele prega? Né? Que o indivíduo ele pode procurar prazer. Antes, a Idade Média, né, a concepção religiosa, ele falava assim, não, o homem ele não pode procurar prazer porque o prazer é uma coisa pecaminosa. E aí, já aqui, né, no renascimento urbano, agora não, agora a busca pelo prazer, a busca pelas concepções, elas estão surgindo. Lembrando também, né, que esse é o contexto que é o nascimento do capitalismo. O capitalismo está surgindo ali como um modelo econômico. A gente está sendo substituído aquele modelo medieval, aquele modelo feudal. Então eles precisam criar mecanismo também para mudar essa mentalidade. Não podemos deixar de associar o renascimento cultural, o renascimento urbano com a formação do capitalismo enquanto modelo social, enquanto modo de produção. O que o Marx vai chamar de modo de produção. A palavra mais correta é modo de produção. E aí eu trago provavelmente um vídeo futuro só explicando quais são os 4 tipos de modos de produção, o que cada um significa e por aí vai. E aí, além disso, né, nós temos o que? As artes.
pensar as artes do renascimento cultural eu acho muito importante, né? E qual essas artes nós temos, né? Nós temos uma maior concepção de profundidade. Antes no período medieval, a arte era o quê, né? Aquela arte pensada para Deus, uma arte pensada para Cristo. Se vocês pegarem a arte medieval, ela não tem concepções de luminosidade, de profundidade, não tinha um estudo. Isso não era porque aquela mentalidade daquela época não conseguia. As capacidades cognitivas daqueles seres humanos, daqueles indivíduos, eles não conseguiam produzir uma arte com tanta profundidade, com tantas coisas específicas. O que acontece é que era proposital. Até porque se você faz uma arte perfeita, você gera um problema no contexto da Idade Média, até porque perfeito é Deus. Naquelas concepções, você tem que fazer coisas imperfeitas porque só quem é perfeito é Deus. Agora não. Agora no Renascimento Cultural nós temos uma mudança nessas obras de arte, né? Nós temos a Giocondria, né? Que todos conhecem muito bem, mas não conhecem por esse nome, conhecem como nome Mona Lisa, né? E o que foi a Mona Lisa? Mona significa mulher, Lisa era o nome dela, né? E é uma obra, né, de Leonardo da Vinci, né, pensando também que a Mona Lisa ela não é uma mulher pobre, provavelmente, até porque naquela época fazer arte, né, escrever arte não era uma coisa simples, você tinha que pagar um artista, não era uma coisa barata, até hoje também, né. E aí, ela é uma das primeiras obras de arte, uma das primeiras, não a única, tá? Que tem um certo tipo de luminosidade, de profundidade, um certo tipo de realismo. Ali não é o contexto do realismo, mas ali tem dentro da ideia do realismo. Então, pensar nessa mudança da ideia da arte, né? O outro ponto também, né, é o que é criado os mecenatos. Quem são esses mercenatos, né? E quem esses são os mecenatos? São esses burgueses que estão financiando esses artistas para produzirem essa arte. Não esquece esse nome, né? Mecenato. São esses burgueses. Porque pensar também naquele contexto, antes, lá na Idade Média, as pessoas elas não assinavam pelas suas obras de arte. Agora, a gente começa a ter uma assinatura sobre essas obras de arte, né? Se tem uma assinatura, é porque tem alguém financiando, então alguém querendo ser reconhecido nesse processo. Então, pensar tudo dentro desse momento, né? E aí, como eu disse, né, a formação do capitalismo. Um outro ponto também, né, que é a teoria heliocêntrica. O que é a teoria heliocêntrica, né, de Nicolau Copérnico? Antes se tinha a concepção que a Terra, a Terra ficava fixada e o Sol girava em torno dela, porque a Terra é o centro do universo, porque nós estamos falando da criação de Deus. Você faz parte da criação de Deus, ela é o centro de tudo. E aí o Nicolau Copérnico vai fazer uma quebra desse paradigma de que não é bem assim. Já se tinha estudado desde a Idade Antiga, mas vai ganhar força agora, né, como elemento científico, que o quê? Que é que a Terra que gira em torno do Sol, e colocando aquela ideia de que o quê, né? Deus ele não é o centro de tudo. Nós temos outras concepções. Enfim, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É um tema que é muito interessante, eu acho até estranho falar sobre renascimento cultural e não falar de arte, né? Não trazer obras de arte, mas isso daí daria mais uma questão artística. Eu pensei mais no contexto, nos conceitos. Espero que tenham gostado. Isso foi o Renascimento Cultural, pensando as concepções dos vestibulares.